Estado físico da água. Na Terra, a água se apresenta em estado sólido, líquido e gasoso. A água pode se encontrar na natureza em três diferentes estados: físico, sólido, líquido e gasoso. No granizo, na geleira, na iceberg, a água está no estado sólido, gelo. A neve é composta de cristais de gelo microscópicos. Em oceanos, mares, rios, lagos, a água está em estado líquido. O ar que respiramos contém quantidade de vapor d'água em estado gasoso. O vapor d'água não é visível. As nuvens são visíveis pois são principalmente compostas de pequenas gotículas de água líquida ou cristais de gelo, formados pelo resfriamento do vapor d'água. Importância: a mudança do estado físico da água. A água líquida e resfriada passa por um estado sólido e essa mudança se chama solidificação. Ao aquecer o gelo até fazer passar para o estado líquido, a mudança de estado físico que ocorre é denominada fusão. Quando a água líquida é aquecida e passa para o estado gasoso, ocorre a vaporização, que pode ser lenta ou rápida. A vaporização lenta, como acontece com a roupa que seca no varal, recebe o nome de evaporação. A vaporização rápida com forma de bolha no interior do líquido, como ocorre com a água numa panela levada ao fogo, é chamada ebulição. No processo da condensação ou liquefação, o vapor d'água é resfriado e passa para um estado líquido. A condensação do vapor d'água é um dos processos envolvidos na formação de nuvens da atmosfera. Ou seja, a água líquida resfriada passa do estado sólido para o físico na solidificação. O gelo aquecido para o estado líquido é a fusão. A água líquida aquecida passa para o gasoso, vaporização. Como acontece com a roupa que seca no varal, recebe o nome de evaporação. Vaporização rápida com formação de bolha no interior do líquido ocorre com a água numa panela chamada de ebulição. No processo de condensação ou liquefação, o vapor d'água é resfriado e passa para o estado líquido. A condensação do vapor d'água nos processos envolvidos na formação de nuvens na atmosfera. Além dessa mudança de estado físico, a água pode passar de estado sólido diretamente para o gasoso ou de estado gasoso para o sólido, sob determinadas condições ambientais. Esses processos são denominados sublimação e ressublimação, respectivamente. A água muda continuamente de estado físico e de ambiente, em um processo chamado ciclo da água. Nas camadas frias da atmosfera, o vapor d'água se condensa e forma as nuvens. Em razão da energia do Sol, a água evapora de rios, lagos, oceanos, solos, seres vivos, etc. vai para a atmosfera. As plantas captam a água do solo continuamente. Parte da água absorvida por elas volta para o ambiente pela transpiração vegetal. Os animais necessitam da água ingerida por eles ao ambiente pela transpiração. A capacidade de dissolução da água. A vida tal como conhecemos depende da capacidade de dissolução da água. A dissolução é um processo. A dissolução é um processo que, ao misturar dois materiais, um material se dissolve em outro. A capacidade de matéria se dissolver em outra é propriamente física, matéria denominada solubilidade. De acordo com a solubilidade, os materiais são classificados em solúveis quando se dissolvem ou insolúveis quando não se dissolvem. A água e a formação de misturas. Se adicionar um material a outro material, obteremos uma mistura. O sistema é o nome dado para especificar uma porção limitada de matéria que desejamos estudar. Mistura homogênea ou soluções apresenta apenas uma fase, por isso não conseguimos diferenciar visualmente os materiais que compõem. Em uma solução, o material apresenta uma quantidade que chamamos do solvente. Os demais componentes da mistura são chamados solutos. A água é um excelente solvente, ou seja, ela tem capacidade de dissolver com grande variedade de materiais. Por causa disso, muitas vezes a água é chamada de solvente universal. A solução na qual o solvente e a água são denominadas soluções aquosas. A água mineral e o vinagre são exemplos de soluções aquosas. Não são todos os materiais que a água é capaz de dissolver. Alguns que ela dissolve pouco e outros praticamente não dissolvem. Adicionar esse material na água, conseguimos distinguir visivelmente a presença de mais de um componente. A mistura assim formada apresenta duas ou mais fases que são classificadas como heterogêneas. Mesmo para materiais considerados solúveis,
A água é uma quantidade limite que pode ser distribuída em um dado volume de solvente. Ao ultrapassar esse limite, observamos a deposição da parte do material distribuído no fundo do recipiente. Nesse caso, também temos a formação de mistura heterogênea. O azeite não dissolve na água. Nesse exemplo, a água consegue dissolver apenas certa quantidade do sal de cozinha. Folhas e galhos não dissolvem em água. Água mineral, é uma mistura homogênea classificada como solução aquosa, na qual se estão dissolvidos diferentes sais minerais. Separação de misturas. A decantação é um método que se baseia na diferença de densidade nas fases de mistura heterogênea. Consiste em deixar a mistura em repouso para que a fase mais densa se deposite no fundo do recipiente, em seguida a fase menos densa é transferida para outro recipiente. A filtração é um método usado para separar os componentes. Uma mistura heterogênea que se baseia na diferença de tamanho da parte que compõe as fases. Consiste em passar a mistura por filtro, no qual ficarão retidos os componentes que apresentam partículas maiores do que os poros do filtro. Essa técnica é utilizada, por exemplo, no preparo do café. O processo de evaporação. Pode ser utilizado para obter sal de cozinha da água do mar, que é uma mistura na qual há diferentes sais dissolvidos. Primeiro, a água do mar é bombeada para tanques rasos de grande extensão expostos ao sol. Isso facilita o processo de evaporação da água e torna possível o recolhimento de sais minerais dissolvidos nela. Outro importante método é a destilação, que separa os componentes de uma mistura homogênea com base na temperatura de ebulição de cada um deles. Esse método é utilizado para obter etanol, são usados como combustível a partir de mistura na qual a água e o etanol são principais componentes. Pelo método de destilação, a mistura é aquecida em recipiente fechado e o etanol, que tem menor temperatura de ebulição que a água, é vaporizado. Em seguida, ele passa por uma etapa de condensação e retorna no estado líquido para ser recolhido em recipiente apropriado. Quer dizer, nas usinas, e também água salobra é bombeada de poços, passa por um processo de separação no dessalinizador. Portanto, alguns processos que são realizados. Até o nosso próximo vídeo, em nossa próxima aula, em nosso próximo módulo.